Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como usar a Soft Brush do Photoshop para fazer pinturas incríveis. Opa, eu sou o Gudoki e no vídeo de hoje, galera, a gente vai desenhar a Envy do Zenless Zone Zero usando somente a Soft Brush para fazer essa pintura. E além de fazer ela, eu vou estar conversando com vocês sobre esta mesma ferramenta que é incrível para fazer pinturas e que eu amo muito, que é a Soft Brush. E antes da gente ir pro Photoshop, não se esquece do joinha e de se inscrever no canal se você caiu aqui de paraquedas. Agora sim, bora lá! E bom pessoal, tamo aqui no Photoshop pra gente fazer esta segunda pintura do Zenless Zone Zero. Eu estou com este projetinho de ZZZ pra fazer porque eu tô jogando bastante esse jogo e essa personagem já é a segunda desse pacote de 3 personagens que eu vou trazer pro canal. O primeiro desenho que eu fiz foi do Von Lycaon, eu não sei mesmo como que se fala esse personagem, mas é esta ilustração aqui que eu fiz neste vídeo que você pode ver clicando no cards. E hoje a gente vai fazer a Envy Demara, que é uma das primeiras personagens que a gente pega no jogo e ela tem um design incrível e eu fiz ela usando somente a Soft Brush. Eu tô experimentando a Soft Brush para fazer umas pinturas completas para ver como que é. Eu nunca na minha vida usei Soft Brush para fazer detalhes pequenos, eu sempre achei um pouco difícil de fazer detalhezinhos minuciosos ali na pintura, então eu tomei essa liberdade poética nessas ilustrações para ver se funciona a gente fazer detalhes usando essas brushes que elas são fofas, porque para você que não tá entendendo muito bem o termo soft brush, esse é um termo que a gente usa para falar dessas brushes, né, que são fofinhas, que normalmente já vem ali com o nosso Photoshop já instaladas. Tem algumas pessoas que chamam de soft brush, pincéis macios e até mesmo airbrush, que foi um termo que eu demorei para entender. Eu via pessoas falando airbrush, eu ficava meio perdido assim, falava, o que é um airbrush, meu Deus? Pelo que eu entendi, airbrush é meio que o termo que o pessoal usa pros sprays mesmo, né, que a galera usa ali para pintar, e já que a impressão, né, desses pincéis macios se parece com a impressão de um spray, a galera usa meio que airbrush ali pra dizer, meio que fazer essa referência com os sprays. Pelo que eu entendi é por isso, né, que tem gente que chama de airbrush. Posso estar completamente enganado, mas tá aí um pedacinho de trivia sobre os pincéis que a gente usa dentro do Photoshop. E galera, eu vou falar bem a verdade pra vocês, eu gostei muito de usar Soft Brush pra fazer pinturas. Como eu já disse, né, eu tô fazendo esse pacotinho de 3 personagens e eu tô usando esse pincel pra fazer os 3 para ver como que funciona, porque como eu já disse para vocês, eu não tô muito acostumado a usar esse pincel para fazer todo o processo. Eu tô acostumado a fazer algumas partes do processo, principalmente para fazer gradações. Eu sempre achei Soft Brush para fazer gradações muito boas, mas eu nunca tinha chegado a usar em todo o processo, nem no começo nem no final. Normalmente nessas duas etapas, né, no comecinho de uma pintura e no final de uma pintura, eu normalmente trocava de pincel, principalmente para os pincéis que são mais duros, que não tem toda essa gradação, porque eu sempre fui acostumado a usar bastante desses pincéis. Inclusive, boa parte do que as pessoas chamam do meu estilo tem muito relação com esses pincéis mais duros que eu sempre usei na hora de fazer minhas pinturas. E nessas tentativas de usar Soft Brush para fazer todo o processo, eu acabei me surpreendendo muito, principalmente nessa parte do começo. Eu gostei demais de usar esses pincéis que são mais fofos para fazer o começo de uma pintura, porque você consegue trazer umas cores mais orgânicas, você consegue explorar bastantes cores, consegue definir ali já de cara algumas gradações, e eu não imaginei que seria
tão divertido assim começar já com essa soft brush. Eu achei que seria mais bacana lá pro meio, que seria a hora que eu normalmente já uso mesmo na maioria das minhas pinturas, porque no meio você consegue fazer essas gradações, você consegue já dar aquela tridimensionalidade bacana, que é o tipo de coisa que a gente tá querendo trazer mesmo lá na parte do meio, né, que é a parte do processo que a gente faz mais o render do nosso personagem, então sempre calha nessa meioca do processo de usar esses pincéis que eles são mais fofinhos, mas no começo eu me surpreendi muito, sabe? Eu falei, caramba, que legal que é usar esses pincéis softs no começo. E eu também me impressionei lá pro final, porque por mais que seja interessante a gente usar essa soft brush na meioca, né, pra gente fazer essas gradações, a soft brush ela também é muito boa para fazer outras gradações que são menorzinhas, que normalmente eu tentava resolver com pincéis que são mais duros, mas eu tentei fazer essas gradações mais pequenas usando já, né, esse pincel fofo, e foi muito bacana também. Porém, eu também senti falta dos pincéis mais duros nas partes menores, porque conforme a gente vai chegando no final da pintura, a gente vai diminuindo cada vez mais e mais o pincel pra gente fazer os detalhes, e foi aí que eu senti a maior dificuldade na hora de usar esses pincéis, na hora de fazer os detalhes realmente pequenininhos, porque por algum motivo eu sinto que esses detalhes eles ficam mais legais se a gente fizer usando ali um pincel que ele é mais hard, que ele tem a ponta mais dura, e infelizmente eu não consegui trazer esse resultado com o pincel de soft, principalmente porque eu gosto um pouco mais desse resultado que ele é um híbrido dos dois, né? Quando você tem aqueles realces que eles são mais duros, principalmente na hora de fazer aquelas sombras fortes e pretas, tipo no olho, né, que a gente tem os nossos cílios, eu gosto de fazer esses cílios usando já uma brush hard, e já que eu tava usando somente essa soft brush, os cílios eles ficaram com um gostinho diferente, eles ficaram um pouco desfocados, na verdade toda a pintura ficou com um ar um pouco desfocado, justamente por causa desse pincel, porque por mais que eu tivesse diminuído o tamanho, ele não conseguiu fazer todo esse trabalho, né, de deixar as coisas mais finalizadas. Eu sinto que é necessário ter um brush que ele é mais duro mesmo, para fazer algumas dessas partes finais. Mas de uma forma como um todo, foi super interessante usar esse experimento para tentar trazer aqui pro canal algo um pouco diferente, até porque em vídeos anteriores, principalmente de alguns anos atrás, eu usava bastante hard brushes para fazer as pinturas. Inclusive eu lembro até hoje de uma pintura que eu fiz do Yone, que foi uma das primeiras artes que eu trouxe para o canal, onde eu usei somente hard brush para fazer. Se você quiser ver, clica aí nos cards que eu vou deixar também para você assistir. Nessa época eu usava bastante hard brush para fazer minhas pinturas, é o pincel que eu tô mais acostumado a fazer arte como um todo. Eu gosto muito dos pincéis duros, eles são muito práticos pra gente fazer uma arte, mas não tem como, galera, uma boa arte mesmo você vai ter que trazer um híbrido dos dois, porque nem a soft brush como um todo e nem um hard brush como um todo vai dar conta de fazer todas as coisas que a gente quer fazer na arte, então sempre use um pincel fofo e um pincel que ele é mais duro para você fazer suas pinturas. Isso daí vai te ajudar um bocado, eu te garanto. E se você aí quer saber um pouco mais dos pincéis que eu uso no canal, o link vai estar na descrição para você entrar no meu site e poder baixar por lá esses pincéis, beleza? Vai estar aí uma soft brush também, o pacotinho tá bem completo de pincéis essenciais na hora de você for fazer a sua arte digital. E agora chega da gente falar de processos de soft brush e vamos lá dar uma olhada para ver como que ficou essa arte da Envy. E
Bom, pessoal, essa foi a nossa arte de hoje. A gente desenhou esta Ambi. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, de como que ficou a pintura. Se você gostou, pessoal, não se esquece de dar um apoio pro canal, dando o seu joinha e indo me seguir nas outras redes sociais. Todos os links vão estar aqui na descrição. Eu posto sempre em primeira mão por lá. E se você quiser assistir mais vídeos como este daqui, clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela. Um grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, falou e foi!